Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Thiago Sonho, sou baterista, percussionista, beatmaker e é com muita satisfação que eu tô aqui no mês do hip hop pra gente falar sobre um assunto que eu gosto muito e sobre um assunto que eu acredito que seja essencial para bateristas, para percussionistas, para DJs, para produtores também e beatmakers, né? Que é um assunto que faz parte do meu workshop chamado No Caminho do Groove, né? E se trata da história dos samples, né? E quando a gente fala da história dos samples, também nós vamos falar dos chamados breakbeats, ou então nós podemos chamar de drum breaks, né? Que são, traduzindo assim, seria uma espécie de break de bateria, mas a gente pensa mais como levada de bateria, certo? Então, para explicar um pouco a história, eu preciso primeiro abordar da onde vem a história do drum break, dos breakbeats. Bom, falando sobre a história do que se trata um breakbeat ou então um drum break, né? O breakbeat nada mais é do que uma levada de bateria que apesar dela seguir a pulsação, ela trabalha uma série de variações, mas que não alteram vamos dizer, o balanço da coisa. Então, para explicar um pouco mais sobre isso, eu preciso falar de um ícone, que é um ícone dos samples, um artista genial, que obviamente é o James Joseph Brown Jr., que nós estamos falando do James Brown, né? O James Brown, como nós sabemos, ele foi um dos pilares criadores, o principal pilar criador do original funk, do funk como nós conhecemos como funk soul ou soul music também, né? E só pra gente ter uma ideia do que eu tô falando assim, a sonoridade que o James Brown descobriu, ela era tão rica, ela era tão nova, ela era tão né, inovadora, que ele acabou largando um pouco a fase soul que ele tinha antes, né, deixando um pouco de lado, e que era aquela fase do I Feel Good, a fase do This Is a Man's World, e enfim, vários clássicos dele, onde ele cantava mesmo, desempenhava um papel quando ele queria se encaixar junto com um hall assim, onde tinha Ray Charles, onde tinha Sam Cooke, né, estourando e tal. Então ele saiu desse lugar e quando ele descobriu essa sonoridade, a própria forma dele fazer a voz dele, de ele trabalhar as coisas na música, mudou um pouco. Então ele passou muito mais a performar gritos, alguns refrões pequenos, e aí ele sempre chamava um improviso de um saxofonista, né, Maceo Parker, um improviso do Fred Wesley, trombone. E aí, no meio disso, começou-se a se abrir espaço para a bateria, né? Isso eu tô falando de palco ainda, né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, uma música como Cold Sweat, eu vou colocar o vídeo aí, né, em que o James Brown a banda tá tocando Cold Sweat e o James Brown chama o baterista, que é o Clyde Stubblefield, que nós vamos falar já já, é o baterista mais sampleado de todos os tempos. Então, de repente, ele chama o Clyde e ele fica numa performance onde ele tá dançando, a banda inteira para e fica só a bateria seguindo o groove da música, mas seguindo com algumas variações, né? Então eu vou tocar mais ou menos a forma do groove da Cold Sweat, né? Esse é o groove da Cold Sweat, né? É onde o James Brown fazia a performance dele e o Clyde Stubblefield na bateria
fazer algumas variações, mas claro, sem perder o swing, sem perder a pulsação da coisa, sem perder o balanço, né? E isso começou a ser um costume também nas sessões de gravação do James Brown. Porque essas sessões de gravação de funk, se a gente ouvir, era o quê? Juntar a banda no estúdio, começar a tocar e ninguém sabia onde ia terminar, o que ia acontecer, como ia parar e etc. Tem muita música que foi feita em um take só. No mesmo take ela foi feito o mapa, foi feito os improvisos e ainda o nome dela, que nós vamos falar já já. Né? Tudo na hora da gravação. Então, isso começou a ir parar nos discos do James Brown. Vários discos têm o drum break, o break beat, que é a hora que o batera varia, mas mantendo o balanço da coisa, né? E aí é onde a gente começa a relacionar isso com o sample. Bom, então a gente falou, né, sobre o Give the Drummer Some, que era o espaço onde o James Brown abria para o batera e durante... No palco mesmo, né? Dançando junto. E como isso também foi parar nas sessões de gravação do James Brown. E no meio dessas sessões, então a gente tem uma série de músicas nos discos do James Brown, principalmente da época funk mesmo, Godfather of Funk. E aí a gente tem os drum breaks, né? E aí como isso começa a se refletir na cultura dos samples. No final dos anos 70 a gente tem um dos movimentos mais emblemáticos da música de todos os tempos, que é o hip hop. E como é que a gente pode explicar o que virou, como o breakbeat fez parte desse movimento, né? Vamos se situar um pouco na questão de condição social, né? Nós estamos falando de guetos americanos dos Estados Unidos, o povo majoritariamente negro, ou então latino, principalmente. Também, né? Também latino. Povo preto e latino. E nós estamos falando de pessoas que não tinham condições de comprar instrumento. Não tinham condições de comprar um amplificador, não tinham condições de comprar uma guitarra. E que eram tão apaixonados por música quanto os músicos. E qual era a forma mais próxima de uma pessoa que não tem tanta aquisição se aproximar do mundo musical? Comprando os discos. Colecionando os discos, tendo os discos em casa e comprando toca-disco. A partir daí, também há uma necessidade de se ouvir a música junto. Então, começam as festas, né? Começam a ter a figura que quer tocar para os outros numa festa e ver os outros dançando, né? Que é o DJ, né? Junto com esse advento das festas, começa uma festa, as festas dos primórdios, né? Festa do Kool Herc, festa do Grandmaster Flash, enfim. Você começa a ter uma série de pessoas ali e também um amigo do DJ que vai começar a anunciar quando a festa começa, quando a festa termina. Vai falar do novo lançamento que o DJ trouxe, que está tocando. E esse cara se torna o MC. Esse cara se torna o MC, o mestre de cerimônia. Daí que vem essa sigla, né? MC. Certo? Junto com isso, nós temos uma outra figura também que gosta de representar todo esse universo que está acontecendo através de imagens, através de desenhos, que é o grafite, é o outro elemento do hip hop. E aí nós temos mais um elemento, né? África Bambaataa dizia que o quinto era o conhecimento, mas eu estou falando do quarto elemento, que eram as pessoas que começaram a desenvolver uma linguagem corporal desse universo, que são os b-boys. E aí, quando a gente fala dos b-boys e dos DJs, o que acontecia? Né? Você tocava o James Brown, você tocava outros grupos que já faziam essa coisa do drum break também e tal. E quando chegava essa hora de tocar o drum break, que ficava só a bateria, era a hora que os b-boys mais amavam. Que eles ficavam se duelando, abria a roda, ficavam se duelando. E um vinha, fazia uma coreografia maravilhosa, outro vinha, fazia uma melhor, outro vinha. E o DJ começou a ter necessidade de aumentar esse tempo. Não dava mais para ser 8 compassos. Né? Não dava mais para ser só um pedacinho. E aí, o Grandmaster Flash, né, que é um dos pilares dessa cultura, o que ele faz? Ele pega
dois vinis iguais, né? Coloca em 2 tocadiscos, que saem nas mesmas caixas. E aí, quando chega essa hora do drum break, de 8 compassos de um lado, ele solta de um lado. Enquanto isso, ele está preparando do outro lado. Quando chegar no final desse lado, ele solta este lado. Enquanto está tocando esse, ele volta a este lado. Quando termina, volta a esse lado. Então, começou a se aumentar. Então, o que você tem aqui de 8 compassos, você tem 8, aí você tem mais 8, aí você tem mais 8, aí você tem mais 8. Aí começa o raciocínio do que é o sample, do que é o samplear. Aí que começa esse raciocínio, né? Que é você pegar uma parte, cortar de algum lugar e começar a reproduzir ela, a repetir ela. Né? Hoje, com o advento, claro, dos milhares de softwares de áudio, das MPCs, da KMPC, tudo isso facilitou, né? Tudo isso ficou de uma forma mais fácil, assim, de uma forma mais tranquila de se fazer, de se desenvolver, tal. Mas começou a cultura dos samples aí, né? Em samplear a bateria. Claro que você pode samplear baixo, você pode samplear trompete, você pode samplear vários elementos, misturar sample, que acontece muito, nós vamos falar já, misturar sample de uma música com sample de outra, tudo bem, tudo isso acontece, né? Alterar afinações, né? Mexer no pitch, como falam, né? Uma caixa fica mais aguda ou não, um baixo fica mais grave ainda ou não, tal. Tudo isso faz parte da cultura dos samples, mas eu queria deixar claro que essa videoaula aqui a gente está fazendo a partir da visão da bateria, dos drum breaks, que foram um primeiro alicerce aí para a gente começar a samplear. E agora a gente vai começar a falar de 3 dos principais. Existem vários principais drum breaks que foram, assim, sampleados, mas nós vamos falar de um que é o mais sampleado, nós vamos falar de outro que foi bem sampleado e nós também vamos falar de um drum break que, além de ser muito sampleado, ele criou um outro estilo de música, de tanta influência. Bom, nós vamos falar agora de uma das minhas faixas preferidas de todos os tempos, claro, e de uma faixa que ela é simplesmente a mais sampleada da história da música. A última vez que eu consultei estava em 1.700 outras músicas que samplearam esta aqui, né? Mas eu não vou falar o nome dela, eu vou contar a história dela primeiro. Obviamente é do James Brown, claro. E o James Brown com a sua banda, ele tinha uma relação de amor e ódio, porque depois de shows na folga dos músicos, aconteceu um lance de ele querer ensaiar. E mesmo assim pagava o ensaio e tal, mas isso era um negócio que os caras não gostavam muito, né? Claro, né? E em 1969, James Brown ele vai para Cincinnati fazer um show, né, Ohio, e logo após o show ele resolve fazer um ensaio. E a galera já vai com aquela cara assim meio, né, pô, tá bom, vamos fazer um ensaio. E lá ele começa essa coisa da sessão de gravação, como eu falei, né? Começa um groove e de repente começa vamos fazer um improviso de sax. Meio improviso. Vamos fazer um improviso de trombone e tal, né? E começa... E aí, as frases, né? Fala uma coisa, tal, é isso. Cria um refrão, faz uma coisa, faz outra. De repente, chega depois que a faixa já tá rolando bastante, ele fala, vamos deixar um pouco pro baterista. Vamos dar um pouco pro baterista que vai ser com ele agora, ele tá fazendo um groove legal e tal. E aí ele fala 1, 2, 3, 4. E aí o Clyde Stubblefield faz simplesmente história na música. Então eu vou tocar para vocês o que o Clyde Stubblefield fez nesse momento. Bom, o Clyde tocou esses 8 compassos, a música voltou,
né? Voltaram a tocar. E aí, durante o resto da música, ele continua fazendo raciocínios de como tocar este beat, né? Mas o trecho que eu toquei para vocês é realmente o trecho que foi sampleado, né? O trecho que é o drum break, que é onde só sobra a bateria. E ainda no final da música, o James Brown vira e fala: vamos dar mais um pouco para o baterista. E a faixa termina com o Clyde Stubblefield fazendo várias variações, né? E aí ele fala, antes de deixar... O James Brown fala, antes de deixar para o Clyde, ele fala: essa faixa vai se chamar The Funky Drummer. Então, essa faixa se chama The Funky Drummer. É a faixa mais sampleada de todos os tempos, né? E... foi lançado como um single, né? Depois ela fez parte do disco do James Brown chamado In The Jungle Groove, mas antes ela foi lançada como um single com 2 partes, né? A sessão foi dividida em 2 para se conseguir caber no vinil, né? E foi lançada em março de 1970, tá? Vamos falar... Acho que é legal a gente entender também a respeito das notas fantasmas. Eu não quero ser tão técnico aqui, né? Mas muita coisa varia, né? Muita abertura de chimbal, muita coisa varia, muita nota de caixa varia um pouco, mas o sentido dela... Isso não se varia, né? Então, essa é a onda da bateria do funk, né? Você tocar variações, mas sem perder o sentido daquela batida. Então, quando a gente falar de músicas que foram sampleadas, vou dar 3 exemplos aqui, tá? Como estamos aqui no mês do hip hop, impossível não falar de rap nacional. Racionais MCs, Pânico na Zona Sul, faixa de 80 e alguma coisa, né? Uma das primeiras músicas a ser gravadas do Racionais. Tem vários samples de James Brown ali. Tem sample da The Payback, tem sample da Mind Power do baixo, mas o principal sample usado na batida, a hora que entra a rima do Brown, é a The Funky Drummer. São esses compassos. Essa é uma que e é usada da forma original, né? Para a gente entender como esse lance do sample, a gente pode mudar a forma dele. Depende de como você corta. Você pode cortar a batida inteira, você pode cortar uma caixa, um bumbo, você pode cortar meio compasso e juntar com outro pedaço. Então, só para a gente entender como é que funciona essa alteração. Uma das faixas mais épicas do rap de todos os tempos, Public Enemy, Fight the Power. Essa música, quando abre a música... começa com a rima do Chuck D e ele já fala Sound of the Funky Drummer. Ele já fala na rima. Então, quer dizer, sob o som da Funky Drummer. Então, esse é o principal sample ali daquela faixa também. A gente também tem... E aí é um pouco alterado, né? Tem uma leve alteração, não é a batida toda... né? Mas assim, ali mesmo assim dá pra gente entender que ali tem a Funky Drummer, né? Sampleada. E pra gente sair um pouco do universo do hip hop, pra gente ir para o pop, George Michael Freedom. A principal batida desta música é a Funky Drummer. São adicionados elementos de piano, tem um piano, são adicionados guitarra, tem bastante guitarra, tem um outro baixo ali, mas a batida é a Funky Drummer crua, assim, tá? Então, assim, para quem gosta de samples, essa é a primeira faixa para se entender como ela foi usada. E, gente, se pesquisarem, internet tem lugares aí que pesquisa, de pesquisa de sample. Se você for olhar, pelo menos 1.700 vezes essa música foi sampleada. Kid de Abelha sampleou essa música, né? Um monte de gente sampleou essa música, tá? Bom, agora nós vamos falar de uma outra faixa que também foi muito sampleada, onde eu vou tocar primeiro o drum break todo, né? E depois eu vou falar o que foi realmente sampleado desse drum break, né? Que foi mais usado. A banda se chama The Soul Searchers, né? O disco se chama Salt of the Earth.
E é um grupo de jazz funk, de funk instrumental, jazz funk, né? Tem nessa banda um ícone do funk, principalmente do funk de Washington, que é o Chuck Brown. O Chuck Brown até veio pro Brasil, no Bourbon Street, aí, anos atrás e tal. O Chuck Brown, ele é conhecido como o pai de um estilo de funk que ainda não é o caso desse sample que eu vou mostrar para vocês. Mas ele é dado como o pai do go-go funk. O go-go funk é um funk que é mais para trás, que tem a batida é bem mais para trás, tem elementos de percussão latina e tal. É um outro estilo que deu base ao hip hop e tal. Mas nessa época ainda era um jazz funk, era um jazz instrumental. E essa música se chama Ashley Roach Clip, né? Vamos lá, então. Eu vou tocar ela para vocês, o drum break todo, tá? Esse groove é interessante, tem virada de batera, né? Tem algumas coisas e tal, que o drum break é esse todo, né? Se você olhar a faixa lá, chega a 1 minuto, sei lá, 3 minutos, alguma coisa, acredito eu. A banda deixa pro batera e ele faz este drum break todo, e nessa volta que eu coloquei, no final dessa virada, da última virada, a banda volta e volta o groove. Mas o trecho, eu quero tocar para vocês o trecho que foi o trecho sampleado, que é justamente esses 2 compassos esses 3 compassos de groove, né? Porque no quarto ele faz uma virada e tal, mas os 3 compassos de groove, que são esses aqui, ó. Eu vou tocar ele em loop um pouco, tá? Eu vou tocar ele em loop um pouco, então, ó. Tem algumas gravações de pop que o pessoal costuma colar uns bumbos juntos. Aí vem bumbos a mais, ó. Né? Tem algumas faixas que se reforça esse groove. É uma coisa também comum. Você pega um sample, coloca ele lá e reforça ele com bumbo, né? Uma coisa que eu não falei no Racionais MCs, por exemplo, lá tem um chimbal eletrônico, tem os bumbos eletrônicos reforçando junto. Isso é normal, né? Uma outra coisa que é interessante a gente perceber, eu coloquei essa panderola aqui, mas a gente entender que os beats da videoaula de hoje não, mas eu costumo abordar outros beats, por exemplo, da Apache Big Band, que é um classicaço, né? Que tem lá o bongô, né? Que aquele bongô é importantíssimo para aquele sample, para aquele groove. Então, eu falo da visão da bateria, mas eu tô falando da visão da batida percussiva no geral, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa panderola porque lá na faixa do Chuck Brown, a panderola é muito forte. Ela vem aqui, ó. Se você perceber lá no que é sampleado dele, a presença dessa panderola, desse instrumento é bem forte, né? E aí a gente falando do que foi sampleado, né? Para onde foi parar essa faixa do The Soul Searchers, né? Até onde eu tinha visto, também onde eu pesquisei, 600, 500 músicas usaram essa batida, né? Vou dar um exemplo. A clássica Paid in Full do Eric B. Rakim, né? Tem aquele Pump Up the Volume, né? E aí... Então ali tem essa batida, né? Várias outras músicas. Indo pro pop, Milli Vanilli usou, né?
na gravação, que não era os Milli Vanilli, mas era, né? Mas utilizou. E pro pessoal dos anos 90 se lembrar, EMF, Unbelievable. Yo, Unbelievable. Né? Tinha um piano lá, tal, tem todo uma onda lá, mas a batida é essa aqui do Chuck Brown, por exemplo. Né? São músicas onde tem essa batida sendo utilizada, sendo sampleada, às vezes no andamento mais para frente, às vezes no andamento mais lento. Mais uma que eu lembro, Duran Duran, Come On Down, usa esse sample, mais para trás, mas usa, né? Então, é legal você ouvir o sample, o original, que aí você fica com esse timbre na cabeça, você vai ver um monte de música que usa essa batida aí sampleada. Bom, agora nós vamos falar de um drum break que virou também um dos samples mais utilizados na música em geral, mas mais do que isso, ele criou outros estilos de música, né? Então, vamos se situar primeiro. O grupo chama The Winstons, né? É um grupo de soul, né? De soul romântico e também que utiliza elementos do funk e jazz funk também instrumental. Então ele lança em 70 um single chamado Color Him Father. Nesse single, né, na parte A tinha a Color Him Father, e a Color Him Father ganhou o Grammy de 1970 de melhor música R&B, né? Mas nós não vamos falar do lado A, nós vamos falar do lado B, que por mais que tenha Grammy e tudo, o lado B passou a ser o mais importante desse single, com certeza. Lá nesse lado B tinha uma faixa chamada Amen Brother, traduzindo Amém, Irmão. Amen Brother, que era um jazz funk instrumental. E aí, nesse jazz funk instrumental, ocorre o quê? O que nós estamos falando, o break beat, o drum break. Tem uma hora que tem uma deixa para o batera. E aí ele vai tocar este groove aqui que eu vou fazer aqui. Bom, o baterista se chama Gregory C. Coleman, né? Desempenhou isso, a música voltou, tal. Ela é uma faixa legal até, mas o principal dela é esse drum break, não tem jeito, né? Então vamos falar de samples que utilizaram isso. No hip hop primeiro. NWA, Straight Outta Compton, utiliza esse beat. Tem mais uma do Eric B. Rakim que usa, mas eu não lembrei agora de cara qual que é. Depois eu posso pesquisar e colocar aí pra vocês. E Salt and Pepper, I Desire, usa um pouco pra trás essa parte a primeira parte do beat, né? Os primeiros compassos, que é a batida reta, né? Usa mais ou menos... Salt and Pepper usa assim, tem vários outros grupos que usam assim. No hip hop foi bastante usado, mas eu não quero centrar nisso no hip hop agora, porque eu quero trazer para vocês a importância desse sample, que acabou começando a gerar um outro estilo de música, né? Então, eu tenho uma colinha aqui, mas eu queria situar mais ou menos uma outra cena que estava ganhando um tamanho grande, que era a cena eletrônica inglesa. Estamos falando aí de anos 80 já, né? Então estamos falando de aparelhos que começam a aparecer, de alteração, de drum machines também. Estamos falando de primeiros aparelhos os primeiros aparelhos de samplear, né? De sampling. Estamos falando de uma região onde você tinha os produtores que tinham mais grana e conseguiam comprar esses aparelhos, tá? Mas estamos falando também de uma região de muita influência jamaicana.
dos guetos jamaicanos, guetos de Londres. Então também tem uma série de produtores tentando se virar também com o que tem e criando algumas coisas, né? E aí a gente tem uma cultura de um negócio que ficou muito forte, inclusive aqui no Brasil, que é os álbuns de breakbeats. Então saiu o álbum com várias batidas, só de batida. DJ1 tem um álbum só de batida aqui. Se eu não me engano, o DJ1 tem um álbum aqui só de batidas, né? O funk carioca costuma ter muito. Nos anos 80 tinha muito disco de batida, de Miami Bass, de outras batidas, enfim. E existe um disco chamado Ultimate Breaks and Beats. É isso mesmo, né? Ultimate Breaks and Beats. Isso mesmo. E esse disco tem essa batida da Amen Brother, né? Tocada dessa forma original, como eu falei. Aí alguns produtores começam a usar essa batida, porque ela tem essa coisa do ride, essa sujeira, assim, ó, que na hora que o Gregory tava tocando, ele tava a milhão com esse ride aqui, ó. No final, depois da virada que ele faz, tem uma explosão no ride também, né? Que também é um elemento sonoro que, um produtor pega e fala, pô, isso aqui é muito louco, vou começar a usar aqui, ali. São as formas de se cortar o sample, né? Você pega, corta esse acento. A partir do momento que você tem esse acento, você usa você cola ele onde você quiser, né? Na edição de áudio. E aí começam a surgir algumas coisas. Começa a surgir um estilo nas pistas de Londres chamado hardcore eletrônico, né? Para quem é dos anos 80, começo dos 90, aquela música Let the Bass Kick, que tocava principalmente em programa adolescente, assim, tipo Clip Trip, esses programas das antigas, assim. Então ele e aí só usava a primeira parte, que é a levada reta, né? Até aí só se usava a primeira parte, como no hip hop também. Só isso aqui se usava. E aí, junto com isso, se adicionavam vários elementos eletrônicos, pianos, synths malucos e tudo mais, né? É um grupo que representa muito essa cena eletrônica do hardcore é o Alternate, um grupo das antigas mesmo, de música eletrônica. E só que aí o que acontece? Viramos ali para 92, 93, começa a surgir a música jamaicana começa a ganhar uma força muito grande, principalmente no underground, assim, na cena underground de Londres, com influências jamaicanas, influências de voz, aquela onda do dub cheia de coisas eletrônicas acontecendo junto. E aí nasce um dos estilos que é o meu favorito de todos os tempos, que é o jungle. O jungle, ele nasce ali e o Amen Break é o pilar desse estilo. Porque aí os produtores começam a pegar outras partes desse sample, principalmente as viradas. Uma outra característica essencial é que começa a se acelerar essa virada. Começa a se acelerar. Então imagina o Amen Break acelerado. Então, uma carga de adrenalina começa a ficar, o som começa a ficar com mais adrenalina, com mais elementos, com mais coisa. E aí o que acontece? Um elemento que é legal falar de novo do corte do sample, o corte que você dá, os elementos que você dá. Tem gente que só usa isso aqui, como eu falei, tem gente que no jungle só usa a batida principal, a reta. Tudo bem, tem gente que usa só uma parte daquela parte deslocada. Que é isso aqui, ó. Né? Tem gente que usa uma parte reta e uma parte deslocada. Por exemplo. Né?
Então você começa a ter várias viradas. Por exemplo, uma clássica aqui, quem acompanhou aqui, DJ Mark, Patife, Coloral, Sound Factory, Toco, como eu, sabe do que estamos falando. Por exemplo, Yuki Apache, Original Nuta, essa música é uma do Django que eu mais gosto, que só utiliza virada de caixa, não tem bumbo na música. Você tem ali o ritmo acontecendo e tá... Então começa a ficar frenético o negócio, porque começam a surgir vários cortes. Por exemplo, tem gente que corta desse jeito. Por quê? Você pega uma caixa, você pega um bumbo e cola ele dos mais variados jeitos. Esse é o trabalho dos produtores para montar toda essa estética do jungle, que depois ainda virou o drum and bass, que começou a misturar com elementos de música brasileira, com elementos do jazz. Outras batidas começaram a ser sampleadas, né? A partir do momento que achou, os caras pegaram a batida de funk e aceleraram, uma batida de original funk e aceleraram. Começou a se pegar bateria de jazz e se acelerar. Tem uma que é assim... Uma coisa que é mais suave, mais no ar, mas começou a surgir várias. Um cara que começou a utilizar coisas mais refinadas, Ronnie Size começou a utilizar coisas mais refinadas, e aí se também a gente desemboca no drum and bass. Né? Então, o M Break, além de ele ser um break de bateria, e ali na hora é um momento que o Gregory teve, que ele tocou. Então, além de tudo, além de ele virar uma das músicas mais ampliadas, dos breakbeats mais sampleados, ele ainda criou outros estilos musicais, né? Foi a espinha dorsal do Django. Bom, pessoal, espero que eu possa ter passado um pouco de informações para vocês aí a respeito dessa coisa vasta dos samples e dos breakbeats, que é uma coisa muito maior do que eu consigo passar nesse tempo aqui, né? Eu tenho um curso a respeito disso, né? Onde a gente esmiuça de forma um pouco mais técnica também as formas de cotar o sample, de como se utilizar, né? De como foi feito toda essa história aí de refazer a música, né? Porque é como se invertesse o jogo, né? Então, quer dizer, você tem um raciocínio de um baterista que aí um produtor pega, recorta aquele raciocínio e cria outras coisas, mexe em timbres, e aí você tem hoje bateristas que são pesquisadores desse estilo, né? Por exemplo, falando da M Break, a gente tem o Johnny Reb e o Jojo Meyer, que para mim é o maior pesquisador desse estilo. Pesquisa timbres, pesquisa formas de reproduzir o que foi alterado eletronicamente de forma orgânica. Então você adiciona se de repente um aro de cobre na caixa para dar um som mais eletrônico, você usa outro tipo de bumbo, enfim. Então acho que é legal ver. E no hip hop a gente tem essa transformação com produtores como, claro, Dr. Dre, como o Jay Dilla, principalmente, né? O Jay Dilla, ele passou a criar uma outra forma de se tocar esses samples, e aí os bateristas passaram a ter que pesquisar o produtor para entender a linguagem que ele estava querendo dizer e conseguir tocar, né? Então isso é uma coisa muito interessante, essa retransformação da música aí. E para você que quiser saber um pouco mais, quiser conhecer o meu trabalho no geral, todas as minhas pesquisas e tal, meu trabalho de bateria também, peço que você entre nas minhas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, eu também tenho, né? Lá a gente tem bastante coisas. Você também pode enviar sua dúvida aí, ou põe aí aonde você estiver vendo, ou no Facebook ou no YouTube você está vendo essa videoaula. Então põe a sua dúvida aí, a gente vai interagir, vai trocar uma ideia, tá? Espero ter adicionado aí legal para vocês essas informações. Bom, queria em primeiro lugar agradecer
a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria da Cultura, por ceder esse espaço aqui no mês do hip hop. Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui. Queria agradecer meus amigos Gustavo Breyer e Lucas Braco, aqui do Ilha da Lua Estúdios. Queria agradecer a minha equipe de produção, Júlio e Gabriel, e a Tsica Cultural, certo? Queria agradecer também as marcas que me apoiam, Nagano Drums, muito obrigado. E também agradecer a Edifier, certo? Acho que consegui passar o quanto gostaria para vocês todos aí. E fico esperando a interação de vocês. E se vocês tiverem informações também a respeito de samples e tudo mais, é uma pesquisa eterna. A gente nunca para e a gente sempre aprende bastante, tá bom? Então acesse minhas redes sociais. Tem o Instagram, Facebook e YouTube, onde vocês estão vendo. Assina meu canal aí do YouTube também. Tem bastante coisa. Eu tenho um outro canal chamado O Outro Lado dos Tambores. Também convido vocês, onde eu converso com produtores, com DJs e tudo mais. Tá? Então, estamos aí. Entrem em contato e muito obrigado. Valeu!